Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rafaela Karen e esse é nosso momento com Deus. A palavra que Deus me conduziu para trazer ao seu coração nesse dia é para você que está cansado, para você que está sobrecarregado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse vídeo é para você que hoje acordou desanimado, que está sem forças, que está se sentindo oprimido, sobrecarregado. Escute a voz de Deus dizer ao seu coração nesse dia o que está escrito em Mateus, no capítulo 11 e no versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus, alívio para a sua alma. A Bíblia nos diz em Mateus, no capítulo 11 e no versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Deus há descanso, há alívio para a sua alma. Ah, Rafaela, e o que é estar sobrecarregado? É quando há uma sobrecarga, é quando há uma carga que você não está conseguindo mais levar. Feche a porta do seu quarto, entre no seu secreto e fale com o seu pai, porque o seu pai que te vê no secreto, ele te recompensará. O seu jugo é pesado, o jugo do mundo é pesado, o meu jugo pode ser pesado, mas o jugo do Senhor, o jugo do Senhor Jesus, ele é leve e o fardo dele é leve e é suave. E ele me trouxe aqui para dizer ao seu coração nesse dia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há descanso para a sua alma em Deus. Deus tem alívio para a sua alma nesse dia. A Bíblia nos diz, no Salmos 46 e no verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você já reparou que uma das maiores dificuldades dos seres humanos no momento é conseguir se aquietar, porque diante do ativismo social, né, diante das atividades que todos nós temos a cumprir, a executar, a dar conta no dia a dia, diante de tantas atribuições, a coisa que nós menos queremos é nos aquietar. Por que isso, Rafaela? Porque muitas vezes a sua mente fica dizendo para você: eu não posso ficar perdendo tempo sentado, parado, quieto. Mas muitas vezes tudo que a sua alma, que as suas emoções, que o seu coração precisa é da quietude de Deus. É receber a paz de Deus que excede todo o entendimento. E Deus me trouxe aqui nesse dia para derramar paz sobre o seu coração. Entenda em Deus alívio para a sua alma. Receba quietude, receba a paz de Deus na sua mente, nas suas emoções, no seu coração nesse dia, em nome de Jesus. Ainda que você esteja sem forças, exausto, sobrecarregado, o jugo do mundo é pesado, o das pessoas são pesado, da sociedade é pesado, mas se você lançar o seu jugo aos pés do Senhor Jesus, você vai receber dele o fardo dele, que é leve e que é suave. Não tente levar uma carga que você não aguenta mais, não. Coloque aos pés da pessoa certa, derrame aos pés do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, do Yeshua, do Deus que tem todo o poder sobre o céu e a terra. Derrame aos pés de Jesus e tome dele, o jugo dele que é leve e que é suave. Rafaela, mas você não sabe que hoje eu acordei sem querer sequer levantar da cama, mas eu levantei pela graça de Deus na minha vida. Olha ao seu redor. Vá para o espelho nesse momento. Eu te convido hoje a você ir de frente a um espelho e olhar nos seus próprios olhos.
Dê uma pausa no vídeo, de 1 segundo pelo menos, de alguns segundos para você conseguir fazer isso. Pause agora, por favor. Vá até um espelho e depois você continua ouvindo o vídeo. Se você agora já está em frente ao espelho, olhe nos seus olhos e veja que ainda há vida. Ainda que você esteja abatido, isso é passageiro. O que você está vivendo não define o seu amanhã. Não é o seu fim. Tem esperança para a sua vida. Jesus vive, reina e governa para todo sempre. É bem verdade que há dias que as nossas emoções, que as nossas cargas, mas também as cargas das outras pessoas trazem uma sobrecarga sobre nós, porque nós somos humanos. É bem verdade que não tem como a gente ser totalmente imune a essas coisas, mas eu quero te dar uma orientação da parte de Deus. Você precisa preservar a sua sanidade mental. E como é isso, Rafaela? Como é que eu preservo a minha sanidade mental? Para começar, busque na fonte certa. Busque em Deus saúde para seu espírito, saúde para a sua alma, saúde para o seu corpo, saúde para as suas emoções. Ore, desenvolva um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, porque a fé move montanhas. Há estudos que comprovam que quem tem fé consegue passar de maneira mais satisfatória ou de maneira mais eficaz pelas tempestades ou até mesmo pelas adversidades em relação à saúde, a diagnósticos contrários e a tantas outras situações que querem nos paralisar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer ao seu coração nesse dia: eu tenho um alívio para a sua alma. Em Deus, há alívio para a sua alma. Lance todo o seu fardo, o seu cansaço aos pés de Jesus. Ele sabe como você se sente, mas fale para ele. Ah, Rafaela, mas hoje eu não tô boa não. Eu não tô bom não. Eu acordei, não tô querendo conversar com ninguém. Passei o dia que só queria ficar sozinho. Só queria ficar na solitude. Ainda nesse dia que você está sem paciência de conversar com ninguém, mesmo nesse dia, ou ainda mais nesse dia, tire um tempo para orar, para falar com Deus, porque nós podemos até chegar diante do Senhor vazios, com o cântaro vazio, esgotados e exaustos, porque nós somos humanos, mas nós nunca vamos sair da presença do Senhor da mesma forma. Se nós derramarmos o nosso coração, quando derramamos o nosso coração em sinceridade, em contrição, em quebrantamento diante do Senhor, dos Reis e do Senhor dos Senhores, o Senhor ele derrama graça sobre as nossas vidas. Não tem problema em você chegar diante de Deus vazio. Agora tem problema, você não pode sair da presença do Senhor vazio, porque como minha amiga Conceição, que é uma missionária, né? É missionária Conceição, eu chamo de Ceissa carinhosamente, como ela diz, quando o Senhor nos visita, ele traz tudo aquilo que você e eu precisamos. Eu não sei o que você está precisando nesse momento, mas Deus me trouxe aqui para dizer que nele, em Deus, há alívio para a sua alma. Mas, Rafaela, eu estou me sentindo sozinho, sozinha. Ei, Deus está vendo pelo que você está passando. Os olhos do Senhor estão sobre todas as coisas. Nada passa despercebido a Deus. Não há nada em oculto que Deus não possa revelar. Os olhos do Senhor estão sobre todas as coisas. A Bíblia nos diz que Neemias ele estava em uma grande obra. Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém. E Sambalate e Tobias vieram para tirar o foco de Neemias. E quantos Sambalates e quantos Tobias vêm na sua vida para tentar fazer você perder o foco? Talvez você esteja perdendo a energia, saúde e o foco com aquilo que Deus não lhe chamou para fazer. É preciso discernir o que vem de Deus e o que não vem. Ah, irmã Rafaela, e como é que eu vou conseguir entender quais projetos são de Deus para a minha vida e quais projetos não são? Conhecendo o seu Pai, conhecendo Deus. Quanto mais você conhece o caráter de Deus, mais você vai conseguir discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Nem todo convite vem da parte do Senhor.
Nem toda porta aberta é de Deus para a sua vida. Assim também como nem todo não vem de Deus. Tem uns que Deus permite, né? Porque é a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus. Então, em alguns momentos, é a vontade soberana, que é o plano perfeito de Deus para a sua vida. Em outros momentos, não é o que Deus planejou para você, mas a permissão de Deus, porque a Bíblia também nos diz que até o inimigo, quando foi tocar em Jó, ele precisou que Deus permitisse. Se Deus não permitir, não acontece. Mas você precisa conhecer a Deus, precisa conhecer o caráter de Deus para conseguir entender o que vem de Deus para a sua vida e o que não vem de Deus, o que é de Deus e o que não é. O que é Deus que está permitindo que aconteça, mas o que são os inimigos tentando tirar o seu foco dos planos e projetos que Deus já colocou nas suas mãos. Porque o que faz a diferença num filho, na vida de um filho de Deus, não é o seu dinheiro, não é sua posição social, não é as portas abertas que o mundo pode abrir para você, não é o seu network. O que faz a diferença na vida de um filho e da filha de Deus é a presença de Deus na sua vida. É isso que faz a diferença na sua vida. A presença de Deus abre as portas que você precisa passar. É bem verdade que você precisa obedecer e se movimentar e seguir a direção que Deus já te deu. Mas ao invés de perder seu tempo e a sua saúde e a sua energia se desgastando, querendo saber como é que vai ser, como você vai ter esse acesso ou aquele acesso, ou vai conseguir entrar por essa ou por aquela porta, invista tempo no seu relacionamento com Deus. Porque a Bíblia nos diz que Davi, um homem segundo o coração de Deus, chamado pelo próprio Deus, homem segundo o coração de Deus, Davi, ele não estava na casa do seu pai quando o profeta Samuel foi levado por Deus para ungir o próximo rei de Israel. Davi, ele não foi convidado pelo seu pai, pelos seus irmãos. Não, Davi estava trabalhando. Davi estava por trás das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai. Ei, enquanto você cuida das coisas de Deus, enquanto você faz aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer, enquanto você desenvolve a obra, você cumpre o chamado, Deus está movendo o que precisa ser movimentado para trazer a honra que Ele prometeu para a sua vida. Invista tempo no seu relacionamento com Deus, porque o que faz diferença na minha e o que faz diferença na sua vida não é cargo, não é título, não é poder aquisitivo, não são posses, não é dinheiro, não é beleza, não. Tudo isso é passageiro, mas o que faz a diferença na vida de um filho e de uma filha de Deus é a presença de Deus. A presença de Deus abre portas que qualquer outra coisa não pode abrir. Já foi dito, fazendo uma ilustração, que quando você se aproxima da porta do shopping, a porta do shopping tem aquele sensor de presença. Então, quando a gente se aproxima da porta do shopping, ela abre automaticamente. Assim é a presença de Deus na sua vida e na minha vida. A presença de Deus abre portas que as suas posses, os seus títulos, os seus cargos, nem mesmo o seu network pode abrir. Mas a presença de Deus, ela traz as conexões para a sua vida. Então, ao invés de você ficar se sobrecarregando, olhando toda hora a rede social e trazendo ansiedade para o seu coração, querendo saber como conseguir esse acesso ou aquele acesso, ou como fazer essas conexões, como ter conexões com essas pessoas que você acha que precisa ter, invista tempo no seu relacionamento com Deus, porque se Deus mandou o profeta Samuel chamar Davi, que estava por trás das malhadas, ele é o mesmo Deus, ele não mudou. Deus ainda manda chamar os seus filhos para honrá-los. Assim como Deus fez também na vida de José. José estava preso no cárcere, mas Deus deu sonhos a Faraó, a autoridade máxima naquela época, né, na terra. Faraó do Egito, Deus deu sonhos a ele e ninguém conseguiu decifrar esses sonhos, até que Deus usou alguém para falar de José para Faraó e dizer que provavelmente José conseguiria decifrar esse sonho. E Faraó mandou chamar José. Então José, ele estava num local que era improvável
aos olhos humanos. José, ele não estava em vitrine, não. José estava preso, mas Deus mandou o faraó chamar José. Ele é o mesmo Deus. Deus ainda manda te chamar. Assim como Deus usou Davi para se lembrar de Mefibosete, que estava em Lodebar, terra do esquecimento, Deus também usa alguém para lembrar da aliança que fez com você ou com os seus e mandar te chamar. Então, invista tempo no seu relacionamento com Deus, mesmo com pouca força, com força nenhuma, com desânimo, com muito ânimo. Decida todos os dias permanecer em Deus. Nós não estamos diante de Deus pela recompensa, não, porque Ele já fez. Deus já deu o seu único filho para todo aquele que nele crê. Que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele já fez. Nós já somos gratos pelo que Deus já fez. Ele deu Jesus, o único filho dele, unigênito, que passou a ser primogênito, o primeiro de muitos, para que todo aquele que crê em Jesus, crê que Jesus existe, não pereça, mas tenha a vida eterna. E através de Jesus, eu e você recebemos o direito de sermos filhos e filhas de Deus. Deus, alívio para a sua alma. Deus tem alívio para você. Eu sou Rafaela Karen e esse foi nosso Momento com Deus. Se inscreva no canal, curte o vídeo, ative o sininho e compartilhe o vídeo com 3 pessoas. À medida que você compartilha a bênção, que você receba a bênção em dobro. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Abençoado seja seu dia, em nome de Jesus. Amém.